O medo de uma recessão mundial por causa do novo coronavírus deflagra uma guerra de preços do petróleo e derruba as bolsas de valores no mundo inteiro. Toda a Itália entra em quarentena para parar a transmissão da doença. Nos Estados Unidos, 4 deputados, um senador e o novo chefe da Casa Civil vão para o isolamento voluntário. A principal causa do terremoto de hoje no mercado financeiro foi uma guerra de preços do petróleo. A China responde por 80% das importações mundiais e o consumo chinês caiu 28% no mês passado. Na sexta-feira, a Rússia, segunda maior exportadora, não aceitou uma proposta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, de um corte na produção de 1,5 milhão de barris por dia para sustentar os preços. Em resposta, a Arábia Saudita, maior exportadora mundial, decidiu fazer o contrário, aumentar a produção e baixar os preços. Resultado, os preços do barril chegaram a cair 30% na Bolsa de Mercadoria de Londres e terminaram o dia em baixa de 24%, um pouco acima dos $30, na maior queda num dia desde o início da Guerra do Golfo, em janeiro de 1991. No fundo, haveria uma manobra da Rússia para inviabilizar a produção de óleo de xisto betuminoso, que fez os Estados Unidos voltarem a ser os maiores produtores mundial de energia. Abaixo de $40 o barril, o óleo de xisto dá prejuízo. A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, mas também compete com o óleo de xisto. O impacto foi imediato, começando pelas bolsas da Ásia, onde Tóquio perdeu 5% e Hong Kong em torno de 4%, e se estendeu pelas bolsas da Europa, onde Londres, Frankfurt e Paris tiveram baixas em torno de 8%. Em Nova York, a bolsa de valores caiu 7% em 5 minutos, no início do pregão. As operações foram suspensas por meia hora. Na reabertura, a tendência não mudou. No fim do dia, houve uma pequena redução das perdas depois que o presidente Donald Trump anunciou medidas como a redução de impostos sobre a folha de pagamento e prometeu pagar auxílio-doença para os trabalhadores obrigados a ficar em casa e oferecer crédito para pequenas empresas e setores em dificuldades como aviação, hotelaria, bares, restaurantes e turismo. Mesmo assim, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais ações, caiu 7,8%, e o índice amplo S&P 500, que acompanha 500 ações, caiu 7,6%. Foi a maior queda num dia desde a grande recessão de 2008. A queda nas bolsas dos Estados Unidos as perdas acumulam 19% desde o recorde atingido no mês passado. Em mais uma declaração irresponsável por causa do risco de recessão mundial, o presidente Donald Trump atribuiu a crise à guerra do petróleo e a notícias falsas sobre o coronavírus e festejou a redução nos preços dos combustíveis. Há poucos dias, Trump declarou que os Estados Unidos tinham apenas 14 casos e em breve não teriam mais nenhum. Hoje, o país registra 514 casos e 24 mortes. Se o número de americanos com a doença do coronavírus for o mesmo do que pegaram a gripe suína do vírus H1N1, o total de mortes pode passar de 440 mil. 4 deputados, um senador e o novo chefe da Casa Civil, o deputado Mark Meadows, foram para um isolamento voluntário. Eles e o presidente estiveram na Conferência de Ação Política Conservadora, onde havia representantes brasileiros, inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Pelo menos uma pessoa que estava lá ficou doente. Aqui no Brasil, a Bolsa de São Paulo também suspendeu as operações quando a queda chegou a 10%, mas isso não mudou a direção do mercado. No fechamento, a baixa foi de mais de 12%. No pior pregão do século, pior desde setembro de 1998, durante a crise russa. O dólar chegou a R$ 4,79, o Banco Central entrou no mercado, vendeu dólares, a cotação baixou para R$ 4,72. O dólar turismo chegou a ser vendido a R$ 5,00 em algumas casas de câmbio. Entre os países emergentes, a moeda brasileira, o real, foi a que teve o pior desempenho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que o país pode crescer em meio à crise, o mundo está caindo, o Brasil acelerando. Isso me parece uma declaração totalmente responsável de um otimismo vazio, porque a crise do coronavírus não dá sinal de diminuir.
Esta é uma crise de oferta e de demanda. De oferta, porque a produção está diminuindo nas áreas mais afetadas pelo coronavírus, como a China, grande potência industrial. Os trabalhadores estão sendo aconselhados a ficar em casa. E também há uma queda de demanda, porque as pessoas estão ficando em casa, não estão viajando, não estão indo ao cinema, ao teatro, a bares e restaurantes. Então, o choque é dos dois lados. As reformas e as ações dos bancos centrais não serão suficientes para neutralizar o impacto da epidemia. Os governos terão de adotar medidas adicionais, como aumentos nos gastos públicos, cortes de impostos e abertura de linhas de crédito especiais para amparar empresas em dificuldade. Hoje, toda a Itália entrou em quarentena, só estão autorizadas viagens obrigatórias e a trabalho. Todas as competições esportivas e espetáculos estão suspensos. Não tem jogo de futebol até 3 de abril. Com 9 mil casos e 463 mortes, a Itália tem o maior surto do coronavírus fora da China. Na vizinha França, o segundo país mais afetado da Europa, há 1.126 casos e 19 mortes. Um ministro foi contaminado e reuniões com mais de 1.000 pessoas estão proibidas. No sábado, o presidente Emmanuel Macron foi ao teatro com a mulher. Israel decidiu colocar em quarentena por 14 dias todas as pessoas que chegarem do exterior. Israel tem 39 casos e nenhuma morte. O total de casos da doença do novo coronavírus no mundo já passa de 112 mil, com quase 4 mil mortes. Num cálculo aritmético, se daria uma taxa de mortalidade de 13,5%. As autoridades de saúde, inclusive aqui no Brasil, alegam que podemos estar vendo apenas a ponta do iceberg, porque muitos casos assintomáticos ou fracos não são contabilizados. Na Coreia do Sul, onde o governo está realizando testes em massa, já testou 100 mil pessoas, a taxa de mortalidade está em 0,68%. Na China, onde o surto começou, os cientistas concluíram que o vírus pode sobreviver no ar durante meia hora e se propagar até uma distância de 4,5 metros. Até agora, a orientação era de ficar a pelo menos 2 metros de distância de pessoas infectadas. O ditador Xi Jinping fez sua primeira visita a Wuhan, a cidade onde começou o primeiro surto, sinal de que o regime comunista da China considera que o risco diminuiu. O maior problema da epidemia do novo coronavírus é que ninguém sabe até quando vai, nem qual a real taxa de mortalidade da doença. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.